da Irlanda, Powerscourt. A Irlanda é famosa pelo clima instável. Na costa oeste, a névoa pode se formar rapidamente no mar, quando a navegação fica traiçoeira. As ondas do mar aberto batem nas pedras e os navios que beiram a costa precisam manter uma boa distância. É por isso que a estação de sinalização de Mizen Head e a estação meteorológica ficam na ponta sudoeste da Irlanda, na extremidade de uma península estreita, onde a maré e as correntes da faixa litorânea encontram o poderoso Oceano Atlântico, com alguns mares montanhosos. No mar e fora de vista atualmente, o farol de Fastnet. A primeira torre foi erguida na década de 1850, depois que um navio norte-americano bateu nas rochas, causando 92 mortes. No início dos anos de 1900, ficou decidido que a torre seria substituída e uma estação de sinalização de neblina seria construída aqui em Mizen Head. Na verdade, ela fica em uma pequena ilha chamada Clogham. Quando há neblina densa, o funcionário também dispara uma carga explosiva em intervalos de 3 minutos. Na década de 1970, a estação de sinalização de neblina foi desativada quando a navegação por sonar ou satélite tornou-se amplamente disponível. Hoje, Mizen Head é um ponto turístico com um museu e uma caminhada emocionante pela ponte em arco até a estação meteorológica. Os visitantes vêm aqui admirar a vista espetacular das águas batendo contra as pedras em praticamente qualquer condição do tempo. A Irlanda é uma terra de mitos e lendas. Por todo o país, existem vários locais pré-históricos de milhares de anos atrás. Perto da costa, temos o Círculo de Pedras de Drumbeck. Em uma área com 9 metros de diâmetro, 17 pedras próximas umas das outras completavam o círculo. Hoje, só restaram 13. A pedra mais a oeste é a mais comprida e inclinada. Ao lado do círculo, as ruínas de 2 habitações pré-históricas já tiveram telhados de madeira. O local foi escavado e restaurado em 1958. Durante esse período, um pote foi encontrado no centro do círculo, com os restos mortais de uma pessoa jovem, envoltos em um tecido grosso. A datação por carbono indica que o local continuava ativo por volta do ano de 900 a.C. O clima da Irlanda é ditado pelo Atlântico. Na região oeste do país, o ar úmido e quente sopra do mar. A cada 3 dias, chove em 2 durante certas épocas do ano. Toda essa chuva cria uma relva exuberante, dando à Irlanda seu nome poético de Ilha Esmeralda e formando arco-íris maravilhosos. Um dos locais mais visitados na Irlanda é o Castelo de Blarney, construído no século XV. No entanto, a fortaleza não é o ponto forte, mas sim uma de suas pedras, a Pedra de Eloquência, erguida no alto das muralhas do castelo. Acredita-se que quem a beijar nunca mais terá dificuldade em se expressar e ganhará o poder da eloquência. Desnecessário dizer que milhões de pessoas vindas do mundo todo já beijaram a Pedra de Blarney ao longo dos anos. Porém, para beijar a pedra, a pessoa deve se deitar de costas, com alguém segurando-lhe as pernas, e inclinar-se para trás e para baixo, a uma grande altura para poder alcançar. Hoje existem barras de ferro para impedir a queda. Cork, às margens do rio Lee, é a cidade principal do condado de mesmo nome, com uma população de 120 mil habitantes. Foi uma colônia monástica fundada no século VI por São Fisbar, o primeiro bispo de Cork. A cidade só foi urbanizada no século X, quando os vikings chegaram e fundaram um porto, que veio a ser importante para o comércio mundial, juntamente com Dublin, ao norte, também fundada por eles. Como viajaram pelos mares, os vikings sabiam da importância de se construir um porto em lugares-chave. Cork era o local perfeito, pois ficava afastado e protegido do mar e de ataques, mas perto bastante de um dos maiores portos naturais do mundo.
Na região leste da cidade fica o Porto de Carga. Na margem oposta, um pequeno castelo do século XVII. Não foi construído como fortaleza, foi um presente surpresa da esposa Anastasia Archidicon para o marido e soldado John, que retornava depois de lutar durante anos no continente. Diz a lenda que, ao ver o novo castelo, disparou uma bala de canhão contra ele, pois achou que tivesse sido construído pelo inimigo. O castelo tem a vista para o rio Lee, onde o rio se abre para o lago Mahon, um dos habitats de aves mais importantes do porto. No ponto mais distante, em Passage West, o lago se estreita e 3 quilômetros adiante volta a ser o rio Lee. Em 1993, surgiu um novo serviço de ferries para a travessia entre Cork e a cidade portuária de Cobb. Os 2 ferries têm capacidade para 27 veículos e 200 passageiros. Muitos dos estaleiros ao longo do rio não existem mais, mas restaram alguns que dão continuidade à construção naval existente há séculos. Neste ponto, o rio Lee se abre para o porto na parte baixa de Cork, um grande porto natural de águas profundas. É considerado o segundo maior do mundo atrás de Sydney, na Austrália. A principal cidade ao redor do porto é Cobb. Era conhecida como Queenstown antes de ser fundada a República da Irlanda em 1919. Este é um lugar de lembranças amargas, onde centenas de milhares de pessoas pobres e famintas partiram para os Estados Unidos nos anos de 1840, principalmente durante os anos da Grande Fome na Irlanda. Elas partiram deste cais na esperança de uma vida melhor no além-mar. Muitas conseguiram, mas outras tantas morreram no mar em péssimas condições. E também foi desse cais que o Titanic zarpou para atravessar o Atlântico na primeira viagem fatídica em 1912. Durante 200 anos, as antigas casas coloridas testemunharam muitas mudanças desde a era da navegação até a era do vapor e depois com os grandes navios da década de 1930. Atualmente, o cais com águas profundas recebe uma nova geração de navios cujos passageiros certamente desfrutam da hospitalidade irlandesa. Pelas leis marítimas, navios de vários tipos que chegam ou partem de um grande porto precisam de um piloto experiente. É esse conhecimento íntimo do porto que o capitão de um navio segue atentamente. A distância de parada de um grande navio moderno de carga pode ser medida em quilômetros e um pequeno erro de cálculo pode causar danos de milhões de dólares. O barco-piloto para ao lado de um navio em movimento e o piloto sobe a bordo. Depois que o navio passa pela última boia saindo do porto, ele volta para o barco e segue para a terra firme, ou segue para outro navio que aguarda para atracar no porto. Não se pode ir muito longe na Irlanda sem passar por alguma construção religiosa, seja uma igreja, uma catedral ou mosteiro. Muitas dessas construções são dedicadas ao santo padroeiro do país, São Patrício. A religião exerceu um papel importante na história da Irlanda. Em Clanouty, no condado de South Tipperary, há um dos locais mais históricos da Irlanda e um importante centro cristão, a Rocha de Cashel. Esse complexo único de construções é uma das coleções mais notáveis da arte céltica e arquitetura medieval das encontradas em outras partes da Europa. Pouca coisa restou da época anterior à invasão normanda do século XI, e a construção mais antiga e distinta é a Torre Circular, do ano de 1100. A Capela Cormac, do mesmo nome do rei Cormac MacCartaigh, foi construída em 1127 e hoje é ofuscada pela Catedral, iniciada 100 anos depois. À esquerda, o Salão do Coral dos Vigários, onde moravam membros do coral e, por vezes, o clero. Eles eram designados para cantar nas missas.
Em 1647, as forças protestantes do governo inglês saquearam o local e massacraram não apenas os soldados que o protegiam, mas também o clero católico romano. Os tesouros maravilhosos da catedral foram levados ou destruídos. Durante o século XVIII, o telhado principal da catedral foi retirado e o local ficou em ruínas. Hoje, a Rocha de Cashel é um importante ponto turístico. A sudoeste, temos o rio Suir, que deságua no Atlântico em Waterford. É um dos principais rios de pesca da Irlanda e detém o recorde de um salmão fisgado em 1874. Pesava 26 quilos. Esta é a Casa Carragmore. O castelo original ficava no interior do prédio principal, construído no século XIX. Na entrada imponente, existem construções dos dois lados que datam do século XVIII. A casa é a residência do 8º Marquês de Waterford, cujos ancestrais normandos chegaram na Irlanda por volta de 1170. Os amplos jardins convencionais ao redor do imóvel e os caminhos entre as árvores são abertos ao público, e a casa recebe grupos de visitantes. Waterford é a cidade mais antiga da Irlanda, fundada como colônia pelos vikings no ano de 853. A cidade passou por períodos terríveis quando ingleses protestantes cercaram e tomaram o local em 1650, após Waterford ter continuado católica e declarado independência. Perto das águas fica a Torre de Reginald, construída pelos vikings. É a construção urbana mais antiga da Irlanda. Porém, a cidade é mais famosa pelos seus cristais. Os cristais Waterford, que começaram a ser produzidos em 1783. Com os anos, a empresa mudou de dono várias vezes, até que finalmente o novo grupo, que já possuía fábricas no mundo todo, encerrou suas atividades em Waterford em 2009. Depois de produzir cristais finos por 200 anos, o local é hoje um museu. Nos arredores da cidade, o rio Suir se divide ao redor do Little Island e o castelo de Waterford. Com uma história que remonta ao século XI, foi reconstruída em grande parte no século XIX ao redor da antiga torre, no centro da edificação. Hoje, a ilha particular com seu próprio ferry é um hotel luxuoso com campo de golfe. Em Ballyhack, um barco atravessa a foz do rio até Passage East. Sem uma ponte no rio desde Waterford, este é um ponto de travessia importante há séculos, e o barco faz atualmente 120 travessias por dia. O forte de Duncannon foi construído em 1588 na expectativa de um ataque pela Armada Espanhola. Com a posição estratégica na foz do rio Suir, o forte foi aprimorado ao longo dos séculos até a independência irlandesa, quando foi incendiado e ficou em ruínas até ser restaurado durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o forte fica aberto ao público e é administrado pelo governo local. O rio Suir deságua no Mar Celta, onde seguiremos a leste ao longo do litoral, até o condado de Wexford. A cidade de Wexford fica no extremo sudeste da Irlanda e na margem oeste do rio Slaney. Esta outra cidade também foi fundada pelos vikings e batizada como Vicefjorda, golfo estreito de terreno alagadiço. A localização de Wexford fez deste um porto ideal até que o movimento constante das areias do século XX tornou-o inviável. Entretanto, a cidade reconstruiu o extenso cais e o transformou em um centro cultural com destaque para a ópera. Em 1951, aconteceu o primeiro Festival de Ópera de Wexford. Fez tanto sucesso ao longo dos anos que uma nova Casa da Ópera foi construída em 2008. O movimento constante das areias talvez dificulte a navegação, mas fez da entrada para o porto de Wexford um belo trecho do litoral.
antigo mosteiro de Glendalough fica no Vale dos Dois Lagos. Na verdade, trata-se de uma cidade monástica com diversas construções religiosas remanescentes. Dentre elas, antigas igrejas, uma alta torre circular, construções seculares e vários locais associados a São Kevin, fundador do mosteiro original. Ele foi um monge eremita que morreu por volta do ano de 618. Em seu auge, Glendalough também possuía casas de hóspedes, celas monásticas, oficinas, uma enfermaria e construções rurais. Mas no século XIII o mosteiro entrou em declínio e as forças inglesas o destruíram em 1398, deixando-o em ruínas, com exceção da torre circular, que foi usada como depósito de cereais e abrigo. Mesmo nessas condições, o local impressiona todos os visitantes que vêm a esse belo vale. A aparência das montanhas de Wicklow se deve, em grande parte, aos carneiros da raça Cheviot, que se alimentam da relva e de outros tipos de vegetação, dando aos campos esse aspecto de bem cuidados. Hoje, as montanhas de Wicklow são um parque nacional, estabelecido pelo governo em 1991, com uma área de aproximadamente 200 quilômetros quadrados. Esta é a montanha do Grande Pão de Açúcar, ou, como é mais conhecida na região, Pão de Açúcar. Geralmente é confundida com um antigo vulcão, mas na verdade é um depósito sedimentar de quartzito cambriano das águas profundas que foi sendo empurrado para cima ao longo de milhões de anos. O restante das montanhas de Wicklow é feito de granito devoniano. A montanha tem apenas 501 metros de altura, mas devido à localização isolada e à encosta escarpada, parece muito mais alta do que realmente é. Atrás da montanha do Grande Pão de Açúcar, ao norte, fica um dos maiores palácios governamentais da Irlanda e nosso destino final. O palácio foi reconstruído várias vezes, assim como os jardins magníficos à sombra do Pão de Açúcar. Na década de 1970, um incêndio quase destruiu a residência por completo, mas sobreviveu e foi reconstruída. Esta é Powers's Court. O palácio que vemos hoje foi construído no século XVIII, mas amplamente alterado 100 anos depois. O incêndio em 1974 destruiu o telhado e todos os cômodos principais, mas a grandiosidade de Powers's Court permaneceu intacta. Os jardins. Em estilo italiano do século XIX, uma série de degraus que saem da varanda com gramados dos dois lados segue por grandes plataformas curvadas de terra, esculpidas na colina. Os degraus terminam em um pequeno lago. Nas laterais do jardim principal, há vários jardins menores e menos formais, como a Torre de Pedra, um jardim japonês e o jardim murado com estufas perto da residência. A inspiração para o estilo de Powers's Court veio dos jardins palacianos em toda a Europa, como o de Versalhes, na França. Tudo isso resultou em um dos mais belos jardins da Irlanda e um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.